Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Quero agradecer a presença de todos aqui. Nós tivemos um pequeno delay em função da minha rede, que ela não estava muito estável, mas eu consegui aqui colocar todas as informações, inclusive sobre o que nós iremos fazer, o que nós iremos falar. Fazia muito tempo que eu não fazia uma live, foi um tempo que foi necessário. Eu acho que não adianta a gente ficar fazendo live sem propósitos. Nesse caso, quando eu estive sem estar aqui, era porque realmente os propósitos tinham sido modificados. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Nós iremos falar hoje sobre inibidores de aromatase e suas interrelações, suas consequências, porque é uma droga que realmente nós temos visto ser utilizada em grande escala e muitas vezes sem critérios, né, de elegibilidade. Então eu gostaria de chamar aqui o professor Moura, ele está aqui, pronto. Acho que agora vai. Não liguem, gente, que eu tô com um bebezinho aqui, tá? Senão ele não vai deixar eu ficar tranquila. Então, Tudo bom, olá! tudo bom. Olá. Deixa eu passar aqui para trás que fica mais fácil assim. Pronto. Boa noite, professor, tudo Boa bem? Como vai? noite. Tudo bem, tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo muito bem. E olha só, Tá bom. ele é tão chique que ele até programou uma transmissão aí através da televisão, viu? Fica melhor para o pessoal poder ver, né? Quando a gente fala e não tem imagem, é difícil às vezes assimilar o conteúdo. Então eu tive esse trabalhinho e foi um trabalho muito. Foi fácil de fazer, mas hoje faltou energia até na cidade. Acredita? Hoje Acredito, foi o caos. acredito, porque aqui tá igual. Eu tô aqui com o Moisés no colo porque tá dando uns barulhos e ele fica assustado. E eu não sei, hoje Uhum. tá uma segunda-feira bem atípica, mas uma segunda-feira ótima Não, pra gente falar sobre esse tema, que tal? Que também tá ótimo. é bem atípico, né? Também é bem atípico. Mas é bom a gente sempre trazer a informação, né? Naquele dia que levamos a informação da live do pessoal da pós lá, etc., o grupo de estudos, foi muito bom, né? Muita informação. Vamos aproveitar algumas coisinhas dali e trazer outras coisinhas aqui também. Gente, eu preciso apresentar, na verdade, como vocês estão no meu perfil, e eu sei que tem muita gente aqui que veio através do professor Moura, eu preciso apresentá-lo para quem está no meu perfil. O professor Moura, ele é nutricionista, mas também ele é preparador de atletas, e fiquei sabendo também que ele tem interesse de estar fazendo farmácia, né? Então, eu já o considero meio farmacêutico aí, porque ele entende dos negócios, viu? Eu, na verdade, acompanho o trabalho dele já faz algum tempo na internet. Me chamou a atenção pela profundidade que ele acentua os temas. Então, assim, ele não vai falar sobre ácido acetil salicílico, ele fala sobre ácido acetil salicílico dentro de uma profundidade ou química, ou biológica, ou performática. Eu falei, quem que é esse Manuel aí? Da onde ele veio? Esse doido. Quem é que é esse doido? Ele começou a falar de uns negócios, eu falei, eu não sei isso não que ele tá falando. E comecei a aprender junto com os posts que ele fazia. E nós comentávamos algumas coisas nos posts dos outros. E aí eu o convidei, neste último domingo, para que ele fizesse parte do corpo docente de professores da nossa pós-graduação em farmacologia clínica nutracêutica e hormonal, onde ele nos abrilhantou com um tema do grupo de estudos, que foi uma parte do que nós iremos falar aqui, inibidores de aromatase e as questões relacionadas com a toxicidade neuronal ou neurológica, enfim. E eu confesso a vocês que a discussão ela foi além do que eu esperava. É uma pós-graduação bem eclética, então nem todo mundo que estava ali entende de farmacologia, mas da forma com que ele aprofundou, mas nós tivemos um recorde de perguntas e de discussão. A gente passou do tempo, não por causa da apresentação, porque ele foi extremamente didático, mas as pessoas contribuíram, perguntaram, e foi assim algo que a gente dentro da Plenitude ainda comentou.
anteontem. Então, eu já aproveitei que o tema estava quentíssimo e falei assim, vamos no meu perfil fazer uma live, então, para a gente continuar a conversar sobre isso. E na mesma hora ele aceitou. Então, eu quero agradecer. Tem que aceitar. Ah, imagina. Eu quero agradecer sua disponibilidade, quero agradecer o tempo que você usou para preparar o material para estar aqui conosco. Nós vamos fazer algo, gente, que vai ser assim uma condução bem tranquila, um bate-papo, segunda-feira à noite, né? Mas não estaremos perdendo a profundidade do assunto. Mas se você quiser deixar sua pergunta aqui no chat, depois a gente vai estar lendo, em função do tempo, eu não sei como vai ser, mas a gente vai pontuando e vai dar tudo certo. Então, com vocês, professor Manuel Moura. Fique à vontade, querida. Primeiro, mais uma vez, reiterar o meu muito obrigado, né, pela live e poder levar o meu conhecimento, colocar mais conhecimento nas pessoas, principalmente acerca do assunto de inibidores de aromatase, que é um assunto que eu já abordo há muito tempo na minha página sobre neurotoxicidade, né, e alterações comportamentais relacionadas a esse tipo de intervenção medicamentosa, né, vamos falar assim. Porque, como a gente já conversou bastante, questão de abuso, o pessoal às vezes está errando na mão, né? Um dia desses eu peguei uma mulher que já tem ansiedade e ela estava tomando 1 miligrama dia de anastrozol. Então eu entendi aquela conduta, né? E isso contribui ainda mais para a piora do quadro, né, ansioso dela e pode jogar mais para frente no quadro depressivo. Então, eu pontuei algumas coisas aqui, fiz uns slides rapidinhos, tá? Para a gente ir conversando bem na tranquilidade. Eu fiz esse slide, né, vocês conseguem talvez ler um pouco na distância, que ele representa basicamente a nossa testosterona, né, onde é produzida no homem, por exemplo, nos testículos, na parte das adrenais, e como que essa testosterona vai andar pelo nosso organismo e ser convertida. Né? Aqui embaixo tem uma enzima, a 17-beta-hidroxisteroide desidrogenase. Ela que vai fazer essa conversão, né, de estrona, estradiol, estradiol, estrona. Ou seja, é fundamental que ela atue. Né? A gente precisa da estrona e a gente precisa do estradiol. Principalmente pela questão de homeostase. Né? E muita gente às vezes tem, ai meu Deus, tenho medo do meu estradiol estar elevado demais, vou fazer aqui um uso profilático de anastrozol. E às vezes, né, 4 semaninhas, 5 semaninhas, 6 semaninhas, a pessoa começa a apresentar problema para dormir. E não entende. Você, nossa, estou com problema para dormir. O que está acontecendo? Né? Um aspecto ansioso, não entende, porque é já um colateral que está vindo do uso de inibidor de aromatase. Mas a pessoa nunca associa isso, né? Ela associa às vezes a outras coisas. Nem né? imagina, Tudo né? bem, as outras... Nem imagina. As outras coisas também já alteram. Mas está usando ainda mais o inibidor de aromatase, está alterando ainda mais, né, o comportamento, pensamento, né? Às vezes tem aquele turvamento do pensamento, às vezes você não tem um raciocínio tão lógico, né? Você está pensando uma coisa e de repente, nossa, o que eu estava pensando? Não estou lembrando. Né? Aquela fog, não sei o nome disso. Bom, gente, só um pouquinho. Vai começar a brincadeira. Como ele estuda muito artigo científico, e os artigos científicos são escritos, na maior parte, em inglês, os termos todos acabam sendo termos e expressões de palavras inglesas. Então, assim, ele vai fazer umas ondinhas no meio da apresentação. Tipo assim, como é que é aquilo mesmo? Como é que se fala em português mesmo? Não, mas é que eu não sei mesmo, eu não lembro às vezes. Eu não sei traduzir esse brain fog, eu não sei traduzir isso para português. Talvez um turvamento pode ser, mental? sim, não sei, pode ser. Talvez, acho que encaixa. Né? Então você tem aquele embaçamento, pronto, acho que essa palavra é melhor. Né? Dá uma embaçada no pensamento. E você não consegue associar isso, por exemplo, ao uso de inibidor de aromatase. Então, né, uma das perguntas que fizeram lá no grupo, eu coloquei um dos meus grupos de debate, né, perguntas para as pessoas assim, o que vocês queriam saber, o que vocês têm curiosidade de saber. E perguntaram como é que o estrogênio, por exemplo, poderia, né, aumentar a nossa hipertrofia. Olha só, é uma coisa que a galera às vezes não pensa. Né? Tá só jogando algum inibidor de aromatase, tá tudo bem, estou controlando o estrogênio. E não entende às vezes, porque às vezes não teve uma hipertrofia melhor, né, um resultado mais expressivo,
com o uso de inibidor de aromatase. Primeiro que o estrogênio ele regula a nossa massa muscular. Né? Ali, ele repara, ele está atuando diretamente nas células satélites. Então, se você pensar no contexto geral, que ele atua direto nas células satélites, que é importante ali na incorporação e etc., aumento da área de secção transversa da musculatura, se você está tirando o estrogênio dali, não está sendo um bom negócio. Poxa, então não vale a pena. E além disso, ele está também relacionado ao metabolismo lipídico. Então a gente está falando de musculatura em hipertrofia e melhora de metabolismo lipídico. Em relação à mitocôndria, que são nossas células, né, de energia, elas são a nossa casa de força, ela, por exemplo, né, o estrogênio pode influenciar a energia, ATP, adenosina trifosfato. E também melhora a beta-oxidação, respiração, fissão e fusão. E a mitofagia, que é responsável ali pelaquela reciclagem, né, você vai estar fazendo a renovação dessas mitocôndrias. Poxa, então a gente está falando de energia, beta-oxidação, hipertrofia, e o pessoal está pensando só em estrogênio. Se esqueceram desse contexto. A gente até debateu naquele dia a respeito, por exemplo, de terapia de reposição estrogênica. A gente tem alguns estudos que falam sobre isso. A mulherada, que ali, depois da menopausa, etc., só tomando um estrogêniozinho, melhora a hipertrofia, melhora a força. Então, claro, não é para sair suplementando. É estradiol, né? Pelo amor de Deus. Uma coisa que tá, dias desses eu comecei a ver. Não sei se você começou a pegar isso em algum momento, mas tem um pessoal que já está usando. Não, passando, não. Né? A minha geração, não. Eu estou falando da geração nova. A minha geração também não. Mas a geração nova tem feito isso. Então, assim, tudo bem, tem um benefício, mas também não há necessidade dessa extrapolação. O pessoal, às vezes, eles extrapolam muito baseados. Claro, o artigo científico é importante, é uma fonte de informação muito relevante. Mas você não pode, nossa, vi no artigo, vou fazer isso. Né? Aí vai sair daquele lance que a gente conversa de homeostasia. Tudo precisa de equilíbrio. E em relação, né, ainda, ao próprio estrogênio, já para complementar aqui, nesse linkzinho aqui embaixo, está escrito atrofia e sarcopenia. Ou seja, ele está evitando a atrofia muscular e está evitando a sarcopenia. Né? Vamos colocar como perda de massa celular, mais fácil de entender. E ali na mitocôndria, a gente tem a apoptose e a UCP3, né, uma proteína desacopladora mitocondrial. Só para título de informação, a UCP3, alguns estudos, é relacionada, por exemplo, à obesidade. Então, se você está diminuindo a expressão de gene, né, relacionada ao UCP3, isso já é um benefício. E está relacionado a quem? Estrogênio. Então, para que estão controlando? Né? Para que estão se preocupando demasiadamente com isso? Tá? A gente conversou ainda também sobre o efeito antiestrogênio de inibidores de aromatase, só aqui um pouquinho na frente, né? E tamoxifeno, por exemplo, no perfil lipídico. Uma coisa que ninguém se preocupa. Por quê? Né? Tá usando profilaticamente, e às vezes já com algumas outras coisas que pioram muito o perfil lipídico. E está ali um inibidor de aromatase. Sei lá, talvez 5 miligramas dia, 1 miligrama de açúcar, não. Gente, perfil lipídico, eu já trazendo para a nossa realidade esportiva, é uma coisa silenciosa e grave. Exato. Muito grave. Muito, muito grave. Então, quando você pega, eu já cheguei a pegar perfil lipídico, né, colesterol total acima de 300. Uma pessoa que treina, que em tese faz planejamento alimentar, né, a gente não pode extrapolar também dizer que faz. Mas é grave, mas usa profilaticamente inibidor de aromatase há mais de ano. Ó. E acha normal. Então, para vocês olharem bem aqui assim, ó, nesse cantinho, aqui tem tamoxifeno, anastrozol, letrozol, xenestano. Essa tabela que eu já trouxe adaptada, ela é de um estudo, né? Então mostra, por exemplo, mulheres que fizeram, né, tratamento com tamoxifeno, outros inibidores de aromatase, como é que o perfil lipídico delas alteraram. Então vamos pegar aqui um
o anastrozol, essa primeira coluninha aqui. Vocês podem ver, por exemplo, o aumento de LDL, colesterol. Né? Então, pode também não aumentar. Mas para que você vai correr o risco de colocar? Né? E o perfil dietético não estando bom, a gente vai chegar ainda lá no intestino, aí vocês vão entender outras coisas também. Então, né, vamos primeiro pensar já nesse conjunto que a gente falou. Tá. Hipertrofia, aumento de oxidação de gordura, né, beta-oxidação, e alteração de perfil lipídico negativamente. Tá? Pode acontecer. Tá mais pelo abuso, né? A galera vem usando bastante. Uma coisa ainda que a galera precisa entender é isso aqui. Essa tríadezinha, ela mostra, por exemplo, o efeito do estrogênio na massa óssea. Eu fiz esse resumo, ele está bem resumido aqui. O efeito do estrogênio em osteócitos, o efeito do estrogênio em osteoblastos e o efeito do estrogênio em osteoclastos. Nessa coluna azul, nessa tabelinha azul bem aqui, está escrito células T. Ou seja, o estrogênio também está ligado diretamente ao sistema imunológico. Então a gente está falando de imunologia e a gente está falando de massa óssea. Uma coisa que a gente vê em estudos, né, de câncer, né, é o risco de uma fratura. Um risco aumentado para você ter uma... Deixa eu ver, falar de um jeito simples. Pode falar. Não, eu digo uma lesão, né? Uma fratura, uma lesão que relaciona Isso, por exemplo, com cartilagem também, né, Moura? Também. E a gente vai chegar já nisso aí. Ah. Então, o que acontece, né? O pessoal... A gente está falando de estudos de câncer que estão relacionando inibidora de aromatase à fratura óssea. Uma queda bobinha, aparentemente, de repente, aquela mulher que estava utilizando o inibidor de aromatase para o seu tratamento de câncer quebrou o fêmur. Porque o estrogênio está ligado, né, à incorporação, ao metabolismo do cálcio e principalmente à construção, né, do osso. Então vocês estão tendo perda de cálcio usando inibidores de aromatase. Isso enfraquece o osso. Pode pensar na osteoporose? Pode. Osteopenia, alguma coisa? Pode. Imagine isso longamente, né? Quanto tempo você está usando? Até uma vez a gente entrou na discussão, não que eu seja a favor, eu vou deixar isso muito claro, não sou, sobre SARMs. Tá? Mas vamos trazer um cenário legal aqui. Por exemplo, muitos dos SARMs eles foram utilizados em idosos, né? Sarcopênicos. E a gente vê em alguns tipos, né, de SARMs que eles aumentam densidade mineral óssea. Seria um pulinho do gato para você pensar assim, quanto tempo essa pessoa está usando inibidor de aromatase? Está correndo risco? Talvez seja interessante. A gente tem que analisar casos e casos. Não é receitinha de bolo, né? Não é receitinha de bolo. E até mesmo porque o SARM foi proibido. E aquilo que a gente falou no domingo, dá trabalho pensar caso a caso. Né? É mais fácil tratar todo mundo no rodo. Agora, individualizar a terapia ou pegar até uma medicação que tem ou uma janela terapêutica curta ou tem uma toxicidade elevada e conseguir, com inteligência, trabalhar com isso, são poucos, né, Moura? São poucos, exatamente. Né? Porque, assim, você analisar, por exemplo, uma bateria de exames, né, e ter o conhecimento suficiente, vamos colocar de um jeito simples, medicamentoso, para pensar fora da caixa, você falou assim, nossa, talvez isso aqui dê certo. Né? Além de você tem que ter sempre uma clareza no seu pensamento ao ponto de arriscar, mas arriscar com assertividade. Né? Não fazer uma coisa de qualquer jeito. Né? Porque às vezes o pessoal só vai, né? Tomara, seja o que Deus quiser, vamos orar. A gente não pode tratar as coisas dessa forma, até porque estamos falando de seres humanos, né? E eu vejo muita intervenção errada, às vezes, e arrumando outro problema para depois consertar o problema que arrumou no meio do caminho. Aí quando você percebe, a pessoa já está com a saúde muito comprometida. Né? A gente até conversou muito sobre isso naquele dia da aula. Por exemplo, como eu cuido de atletas, né, etc., e eu penso
sempre tento buscar fora da caixinha. Uma coisa que eu sempre falo pra galera assim, vai usar, usa alguma coisa com pouco. Usa pouco. Nunca usa muito. Aí às vezes o pessoal erra nisso, aí começa a ter vários problemas, aí começa aquela bola de neve. Vou tomar isso, vou tomar aquilo, e ver, tá aquele cenário horrível. E era só, lá no começo, eu ter pensado direitinho. Tá. Aí pensando ainda em cabeça, né, que é o assunto que eu mais gosto. Pensando em memória, pensando em cognição, né? A gente, às vezes, não associa os inibidores de aromatase, como eu falei anteriormente, a essas alterações. Então, eu peguei algumas coisas bem resumidas do que a gente falou naquela aula e coloquei aqui para vocês alguns artigos, né? Tem 3 artigos aqui. Inibidores de aromatase em casos de bipolaridade, aumentando, né, o risco de bipolaridade. Inibidores de aromatase diminuindo qualidade de vida. Então, se a gente pensar assim, como assim diminuindo qualidade de vida? Sempre que a gente vê o pessoal usando inibidor de aromatase, aí, nossa, tá doendo aqui. Nossa, meu cotovelo começou a doer. Meu joelho tá doendo, meu ombro tá doendo. E esquece que o estrogênio está ali, agindo na saúde articular, na saúde tendinha, músculo tendinha, ligamentar. Se esquecem disso. O estrogênio está no ciclo do colágeno, mas é tão profundo, né, que a gente vai falar de equilíbrio de proteínas extracelulares, intracelulares, mas para resumir mesmo a conversa é isso. Ele está no ciclo do colágeno. Então, quando você abusa, claro que você vai ter um risco de lesão, né? Você pode se machucar. E a gente viu muito isso, eu vejo muito isso acontecendo porque virou uma modinha Deca-On. Não, vamos Opa! Deca-On. Vamos tocar nesse assunto, então? Vamos tocar nesse assunto. Tem pego isso? Já percebeu que houve um aumento nessa preferência do pessoal? Às vezes, não vou usar texto, vou usar Deca-On. Muito, tem acontecido? Muito. As caixinhas de perguntas, elas estão assim... Toda caixinha de perguntas tem uma pergunta como essa. E eu falei, gente, calma aí. O pessoal ainda não se tocou? Aí agora você me falando, realmente, o pessoal não se tocou, o pessoal está voltando a fazer esse protocolo. Mas é muita gente, Moura, é muita gente. É muita gente, é isso que eu estou falando, é muita gente. E, inclusive, temos pessoas famosas na área que sofreram acidentes. Então, assim, né, prega um protocolo, sofre um acidente, continua pregando esse protocolo. Não faz o menor sentido. Ainda mais tratando-se de profissionais de área de saúde e recomendações, né, eu de realmente saúde, não... falar médicas. Eu realmente, para profissionais, né, atletas profissionais, eu realmente não entendo o motivo, entendeu? Agora, uma pessoa leiga, enfim, uma questão bem básica, assim, volume, pronto. Né? Volume e força, Sim, pronto, sim. 2 coisas. Dá para entender por quê. Agora, um profissional, né, fazendo um protocolo desse, num cruise ou então numa TPC, não entra. Também não entra para mim, né? Eu não consigo conceber isso, mesmo num protocolo onde a gente veja bastante colateral. Sei lá, queda de cabelo, espinha, tá? Tudo desandado. Tira a terça, entra só com 10. Não, a questão neurológica, comportamental, apetite, tudo. Assim, eu gosto muito da nandrolona, gosto muito em mulheres, em doses, né, mais baixas do que os protocolos que a gente está falando. Não é o caso de agora, né? Mas eu entendo o que você está falando. Então, assim, então vamos pro pessoal aqui. A gente não está demonizando o fármaco, a gente está realmente criticando os protocolos que utilizam esse tipo de medicamento dessa forma. Porque depois a pessoa fica assim, eles falaram mal da nandrolona, e não sei o que. Então, assim, calma. Não, né? Ela é muito... É um dos meus favoritos também. Logo algo que se liga mais rapidamente ao receptor do que a própria texto não é uma coisa ruim, né? Vamos pensar assim. E até mesmo alguns estudos em mulheres, né? A gente vê protocolos
Claro, não é como a pessoa está pensando. A gente vê assim, dosagens a cada 3 semanas. A gente está falando de clínica. Né? Clínica. E mulheres, né, já com idade mais avançada, melhorando, né, massa óssea, muscular, qualidade de vida, etc. Eu Mas o que não adoro. falo? Ela é perfeitinha para mim. Sim, mas aí, por exemplo, o que a macharada precisa entender, né, às vezes, que também não pensa. Nandrolona não mantém estradiol, mantém só estrona. E aí? E só juntinha aqui, como é que fica? E o pessoal acha que é estradiol, né? O pessoal jura que é isso, que aqui tem que ter um controle estrogênico por um outro tipo de derivação e confundem. E aí a tal da Decadurabolin para trabalhar recuperação de lesão. Eu falei, como assim, filho? Uhum. Você quer piorar a lesão dessa forma que você está fazendo, né? Ainda mais nela sozinha, né? Ela Isso, base sozinha, assim, sozinha. pelo amor de Deus, né? Claro que tem, a gente vê até alguns estudos, principalmente em modelo animal, deixar isso muito claro, né? Bem clarinho. Modelo animal mostrando, por exemplo, Nandro, né? Em aumento de calo ósseo, né? Uma melhora da região tendinha, etc. Mas assim, o que a gente tem que entender é que naquele momento, naquela recuperação, e utilizado não como base, ela vai ter uma açãozinha. Bom, mas a maioria dos estudos mostra que é modelo animal. Né? No empírico, bodybuilder melhorou, senti, mas né, é empírico. Né? Vamos deixar isso muito claro. Mas apesar que ela atua em alguns mecanismos, já escrevi bastante sobre isso, equilíbrio de proteínas extracelulares, matriz, não sei o que, né? Tem todo um caminho que é a ser percorrido. Né? A questão é se esse caminho será percorrido como você está esperando que ele seja percorrido. Sim. Às vezes não é. Tá, aí eu coloquei ainda outro artigo aqui, a gente falou sobre concentrações nanomolares, por exemplo, de esteroides anabólicos androgênicos, ampliando, né, neurotoxicidade ou até mesmo citotoxicidade, né, de testosterona com dosagens pequenas de inibidores de aromatase. É um estudo muito bom, eu não lembro o nome da pessoa agora, que ele fala sobre isso, a gente comentou até que pequenas doses de inibidores de aromatase na presença de doses mínimas de testosterona, a testosterona se mostra neurotóxica. O pessoal está tomando muito inibidor de aromatase. A gente está falando de doses pequenas de testo. Imagina quem está tomando 600, 1 grama. Eu sempre falo pro pessoal, gente, está tomando 1 grama de testo, pesando 80 quilos, tem alguma coisa errada. 70. Às vezes também o pessoal está extrapolando. Bom, tem gente esse estudo a gente... né? Não, mas é isso. Vamos... Ó, uma coisa que eu sempre falo, velho. Doc, assim, tudo é um processo muito longo, né? O fisiculturismo é um caminho a ser percorrido extremamente longo. Eu treino desde os 13. Eu tenho 106 quilos agora. Eu tenho 36 anos. É um caminho bem longo. Mas hoje eu gosto de responsabilidade. Um tempo até, quando eu não cuidava de mim, não entendia muitas coisas, eu cometi erros gravíssimos que hoje eu não cometeria. O que eu faço é tentar que as pessoas não cometam esses erros. Mas quem não vai viver de esporte? Não é atleta. Então pronto. Vamos devagarzinho. A gente falou muito de inibidores de aromatase e aqui. Finalmente chegamos na cabeça, que é, acho que o ponto crucial, na minha opinião, é o que, de tudo, apesar do estrogênio ter uma função extremamente importante no nosso organismo, né, do músculo, do osso, colágeno, etc., a gente tem que pensar aqui. Os riscos que vocês se expõem tomando inibidores de aromatase. Esse aqui é um estudo, né, feito com pacientes com câncer, tá, que descontinuaram o uso de inibidores de aromatase com o passar do tempo. Estavam usando lá, vai chegar na chavezinha aqui, letrozol e hexamestano. Eu quero que vocês prestem atenção quando a gente chegar nos gráficos, né, para vocês verem alguns sinais e sintomas que podem acontecer com o uso de inibidores de aromatase. Vamos lá. Esse
Está invertido para vocês não estão vendo. Tá? Nesse estudo, 75% dos pacientes reportaram dores musculares. Opa! Então, a gente está falando de pessoas em tratamento que estão reclamando de dores musculares. E a gente já pensa em locomoção, cansaço, né, irritação, porque uma dor muscular a gente sabe que incomoda. Né? E às vezes pode acabar ainda usando outros medicamentos que não são aconselhados a utilizar. Os sobreviventes, né, os pacientes que sobreviveram ao câncer, relataram sintomas, por exemplo, com alterações de humor, insônia, disfunção cognitiva e fadiga. Opa, disfunção cognitiva. O que é que a gente pode pensar com isso? Né? A gente falou anteriormente aquele embaçamento, né, da mente, não pensar com clareza. Então vamos começar a trazer para esquecimento, também pensar mais profundo. Imagina também sendo, além disso, a própria insônia. Quem dorme mal, né, eu não funciono. Quando eu durmo mal, dia seguinte, não rende nada. Então, se a gente pensar já na cabeça com insônia, já não é um casamento interessante. Aí, esse estudo é interessante que a gente olha aqui nesse gráficozinho e pense em condições prévias que um usuário de inibidor de aromatase possa vir a ter. Se a pessoa já apresenta fadiga, né? Vamos pensar em exames aqui. A pessoa já apresenta fadiga? Talvez sim. Qual que é a origem dessa fadiga? Será que ela está com anemia ferropriva? Às vezes as pessoas não pensam nisso. Começam alguns protocolos, algumas coisas, saem usando inibidor de aromatase, estou cansado, estou com falta de ar, não sabe a origem. Perigosíssimo. Condições médicas individuais. Você tem alguma doença? Histórico de doenças? Meu pai tem hipertensão arterial, minha mãe tem alteração de colesterol. Então, você tem que começar a investigar. Fatores demográficos, idade, renda, estado civil. Isso influencia também. Imagina uma pessoa em processo de separação. Cabeça milhão. Doada. Inibidor de aromatase junto. Já está alterando o seu comportamento. Você já está com o comportamento alterado. Você está colocando alguma coisa que vai alterar ainda mais o seu comportamento. Não vai dar muito certo. Pós-campeonato. Pós-campeonato? Você perdeu a vaga. Já pensou? Como é que tá a cabeça? Nossa senhora. Tá sorrindo. Tá feliz. Tá soltando fogos de artifício. Não faz muito sentido, entende? A gente tem que pensar sempre em clínica manifestada, né? Você controla a clínica manifestada, você não sai tentando magicamente controlar as coisas. Aí imagina esse indivíduo que já tem todos esses problemas e ainda tem alguns problemas biológicos. Inflamações. Imagina se a pessoa tem uma doença inflamatória. Sei lá, uma artrite, artrose, disbiose, doença de Crohn. Estou pensando no intestino, a gente está chegando nele. Imagina como é que tudo isso vai contribuir para a alteração, né, de cognição. Se o paciente tem fatores psicológicos, eu tive depressão há 5 anos atrás. Será que você está sendo um pouco esperto em usar inibidores de aromatase? Você já tem um histórico prévio. Né? O estrogênio é importante na cognição. Pensando no nosso cérebro que tem receptores estrogênicos, alfa, beta, etc. Então, esse androgênio que vai circular lá, ele vai ser convertido e ele vai ter a sua ação. Neuroprotetivo. Aí você está com um histórico ruim, tomando inibidor de aromatase. Essa questão, pessoas... me permita assim, essa é uma das questões mais importantes que eu vejo em relação ao que você está falando. Dentre tudo que você está falando, obviamente, essa questão do estrogênio como neuroprotetor, na verdade, protetor de vários sistemas orgânicos. Mecanismos. Exatamente, mas a questão da neuroproteção, você aumentar a densidade, né, da coluna sináptica,
né? Você aumentar a densidade dos dendritos. E isso a gente está falando de hipocampo. Então, bom, se eu pudesse escolher uma região do cérebro para ser, eu seria o hipocampo. Eu não gostaria de ser o córtex, não. Dá muito trabalho. Quer dizer, daria menos A trabalho. pituitária. Né? Então, ali. Então, imagina, e até interessante, porque quando a gente está falando da questão da formação do sistema nervoso central de meninos e de meninas, né? A questão é muito interessante. As pessoas acham que os meninos têm o cérebro masculinizado por causa da testosterona. E, na verdade, o cérebro masculino, ele é masculinizado por causa do estrogênio. Pensa comigo. A mãe, ela tem uma alta densidade de estrogênio circulante. E, obviamente, esse estrogênio, independente do sexo do bebê, ele vai estar alto. E aí, por que um menino que está sendo gerido na barriga de uma mãe, por que ele não nasce feminilizado no sentido de cérebro, né? Eu estou sendo bem direta, né? Sim. A gente tem o feto, ele consegue ir lá no saco vitelínico, ele consegue produzir a alfa-fetoproteína, e ela sequestra o estrogênio, digamos assim, e ela faz um balanço da quantidade de estrogênio que consegue atravessar a barreira hematoencefálica. O estrogênio é uma molécula grande para fazer o atravessamento, né? Já a testosterona, não. A testosterona, ela já consegue ter uma solubilidade um pouquinho melhorada. Então, nos meninos, né, essa quantidade exacerbada de estrogênio que estaria entrando na barreira hematoencefálica não entra por causa da alfa-fetoproteína, e como vocês produzem testosterona mais do que nós, vocês acabam tendo essa hemisferização do cérebro e o comportamento masculinizado em função muito mais do estrogênio do que da própria testosterona, porque é o controle do estrogênio que permite, então, os meninos serem os meninos. E quando a gente vai olhar o cérebro da mulher e o cérebro do homem, né, a densidade neural, né, o tamanho dos neurônios, a quantidade de estrogênio dá essa volumização para o cérebro. Então, as mulheres acabam tendo, né, um tamanho diferente dos homens. E, enfim, a gente poderia ficar aqui falando de neuroanatomia a noite inteira. Sim. Mas eu só queria realmente pontuar que você foi muito prudente em falar da neuroproteção. E isso, para mim, assim, tem que ficar muito evidente, Moura, muito evidente. Obrigada por ter falado muito bem sobre isso. Então, voltando ainda só complementando, o pessoal tem que entender hormônios em gestantes. Aí entende a importância do estrogênio. Se vocês estudarem os hormônios que atuam na gestante, vocês conseguem entender a importância do estrogênio. É um estudo bem simples, bem rapidinho, mas vai agregar bastante. Então, a gente pensando nessas pessoas que já têm uma predisposição, um histórico de alteração comportamental, não é prudente fazer uso de inibidores de aromatase. Pense, talvez, em outros tipos de alternativas a serem controlados. Primeira, por exemplo, para quem usa esteroide anabólico androgênico, né? A primeira alternativa é parar de tomar. Esse seria o ideal, né? Para de tomar ou reduz essas doses, pelo amor de Deus. Então, seguindo aqui ainda no estudo, né, se vocês olharem aqui direitinho, a gente tem essa tabela que mostra o que as pessoas fizeram descontinuação. Então, a gente olhando aqui, por exemplo, sono, a gente tem desde o comecinho, né? A gente tem depressão, ansiedade, sono ruim, né? Sensação de cansaço. Nossa, estou me sentindo cansado. Né? A gente vê muito isso em usuários de inibidores de aromatase, aquela fadiga. Tá sempre, às vezes, com o olhar cansado, mas não percebe, ele não associa isso. Né? Dificuldade de concentração, a gente tem dores articulares, e nas mulheres tem a questão do ressecamento vaginal. Logo, estrogênio é importante para isso. Né? A gente tem que pensar ali, ele está atuando na região, né? Melhora a lubrificação e etc. Aquela ação local, especificamente. Tá? Mas no homem, né, o que a gente mais vê é disfunção erétil.
Às vezes esquecem, né, disso. Que a libido, desejo, ereção também é mantida com estrogênio. Estrogênio. Assim. E até mesmo, também esquecem, às vezes, DHT. Não, essa daí também. A gente vai fazer uma live sobre DHT. Topa? DHT é legal. Topo, DHT, vamos sim. A galera viaja demais. Viaja demais. Né? Procurando números. Números mágicos. Já desceu, quase briguei. Não briguei, né? Eu falei, gente, parem de procurar números, parem de procurar relações, essas coisas não são assim. Vocês estão procurando números mágicos, não existe. Uma coisa é sou eu, aí vamos pegar aqui o Wendel, aqui, que falou por último. E o Wendel. A realidade é diferente para nós dois. E às vezes as pessoas tentam, né? Ah, não, vamos botar todo mundo nessa linha de base aqui, isso não pode acontecer. Isso é um erro grave, né? E aqui, nesse gráficozinho, mostra sintomas, porque as pessoas descontinuaram. Se a gente olhar bem aqui, assim, no primeiro quadrinho, acho que está bem aqui, né? Primeiro. Zero sintomas, 26%. Pô, amém, né? Pessoas que não sentiram nada. Nada, absolutamente nada. Pessoas que sentiram de 1 a 2 sintomas. Olha o número, 50%. Uau! Metade. 50% de metade. Metade das pessoas que fizeram estudo, a gente está falando de mais ou menos 503 pessoas, mulheres. Metade sentiram de 1 a 2 sintomas. Quais são esses sintomas? Depressão, ansiedade, qualidade de sono, sensação de cansaço, dificuldade de concentração. Então, de repente, você está usando isso. Não vamos pensar em ansiedade e depressão, vamos pensar em qualidade de sono, dificuldade de concentração. Né? Pessoas que sentiram de 3 a 5 sintomas, 24%. Então imagina, desses que eu falei, os 5 pessoas sentirem, né, todos eles. E tem que descontinuar a medicação. A gente tem que pensar na qualidade de vida acima de tudo. Aí talvez procurar outra terapia medicamentosa? Sim, talvez procurar outra terapia medicamentosa. Porque algumas coisas você consegue talvez conviver. Às vezes só uma dor muscular, um cansaço, talvez você consiga conviver com isso. Mas imagina conviver com um sono ruim. Impossível. Que já vai... Não é? Sua qualidade de vida vai para onde? Não tem já... alteração mais deletéria do que a alteração do sono. Não tem ainda. Eu também acho. A gente consegue vencer tudo menos sono. O ser humano consegue vencer a fome durante um tempo, né? Mas tenta ficar sem dormir. Ou dormir mal. Você amanhece gritando. Uma das coisas do sono, de a gente dormir mal, é acordar com muita fome, por exemplo. Né? Uma das coisas que a gente vê em nutrição bastante. Só acordei com muita fome, tá dormindo mal. Eu sempre me preocupo. Coisas que eu me preocupo é sono e modulação intestinal. Isso é minha boca. Quem me conhece sabe disso. Então, seguindo ainda. Aqui, ó. Falando de intestino, certo? Tá. Olha como o seu intestino altera a sua produção de estrogênio. Mecanismo via beta-glucurodidase. No seu intestino. Você está com o intestino ruim, filho, você vai ter aumento de estrogênio circulante. Então, talvez para uma pessoa que precise controlar esses níveis, comer melhor é a melhor alternativa. A gente tem duas cepas no nosso intestino, né, Firmicutes e Bacteroidetes. Elas conseguem metabolizar estrogênio. Então, assim, está comendo ruim, pessimamente. É conversa de nutricionista agora. Pessimamente, você vai ter aumento de estrogênio circulante. Só por causa dessas dois tipos de bactérias. Que também estão relacionados à obesidade. O desequilíbrio entre Bacteroidetes e Firmicutes estão relacionados com a obesidade. E sem contar uma coisa, a questão da importância da metabolização do estrogênio nesse tecido. Porque nesse tecido. Né? Porque a depender de como o estrogênio está sendo metabolizado ali nesse local, a gente pode ter uma reabsorção desse hormônio, claro que não como o estrogênio, e a gente ter estrogênio
recirculando, né? Então, Sim. A gente tem o intestino como uma espécie de um fígado, no sentido de ser detoxificante para o estrogênio, né? E outra questão Exato. que você comentou, que eu me lembro bem de ter lido muitas coisas, é a participação do estrogênio na biossíntese de serotonina. Vou Então, falar assim, disso agora. eu quero dar uma de inteligente para impressionar pelo nível que você está aí. Não! Então, pronto. Não! Vai Não, linkando mas tudo, né? você pode falar que eu vou complementar. Você não pode Tá. falar que eu vou complementar. Vai. Fala lá, vamos lá. Tá ótimo, Vamos tá lá. uma A delícia. gente está falando, né, dessa ação, dessa enzima específica, beta-glucurodinase. Então a gente pode pensar em, nossa, por que isso está acontecendo? Será que eu estou com o intestino inflamado? Uma desbiose? Comendo mal? Né? Aí exatamente o que vai acontecer é isso. Você vai ter todo o metabolismo, se você pensar em triptofano, metabolismo de triptofano, pensar até todo esse caminho para chegar à serotonina, é um caminho extremamente longo. Mas num indivíduo inflamado, esse caminho fica bem curtinho. Você não vai chegar na serotonina. Né? Vamos pensar em equilíbrio como um todo. Você precisa ter níveis adequados de triptofano e não ter inflamação. Se você tiver inflamação, e a gente está pensando em desbiose, ou em qualquer outro tipo de inflamação sistêmica, um indivíduo com depressão ele já é um indivíduo inflamado. Um indivíduo ansioso já é um indivíduo inflamado. Obeso é um indivíduo inflamado. Né? Esse caminho do triptofano até a serotonina, ele vai depender de várias outras coisas, várias outras vitaminas. Então, não adianta só, por exemplo, jogar aquele triptofano marotamente, achando que ele vai chegar até aqui. Até mesmo porque a gente depende de uma enzima, que é a L-aminoácido aromático descarboxilase. Essa enzima, ela que vai ditar o que vai chegar aqui no seu cérebro e como o seu cérebro vai se comportamentar fazendo nossos neurotransmissores. Se você não tem, se você tem uma inflamação atuando em você, essa enzima não vai ter o seu caminho adequado. Uhum. E a gente vai pensar em degradações, né, a partir de inflamação. A gente falou naquela live sobre a triptofano deoxigenase. Vai para ácido quinolínico, ácido quinurênico, né, dependendo da via que você estiver favorecendo. E vai atuar aqui. E tudo começou no seu intestino, porque ele está inflamado. E você não cuidou dessa inflamação. Aí essa inflamação aumentou, atravessou sua barreira hematocefálica, vias de glutamato. Ponto. Tá feito o caos. Via glutamato é? Quando você sai dessas vias normais, né, pensando em ácido fólico, ativar tetrahidrobiopterina, tudo isso, e você não consegue manter esse equilíbrio, né, de neurotransmissores, pensando ainda em esteroides, né, pensando em vias de sobrevivência, seu cérebro precisa continuar funcionando, ele vai para vias de glutamato. Tá? Então é neurotoxicidade, excitotoxicidade. E a gente vai falar de morte de neurônio pré-sináptico, pós-sináptico. E começa a entrar cada vez mais profundo. Trazendo para um cenário de inflamação, vamos trazer para um cenário de anabólicos? Sim. É interessante a pessoa entender isso. O Bomelo colocou, usuários de esteroides são extremamente inflamados. Extremamente. Vamos pensar numa via não genômica do esteroide. Tá. Você pegou aqui, ó, pum, acabou de aplicar. Tirou a agulhinha. Enquanto o pessoal às vezes assim, mano, não está me afetando em nada, te afetou em segundos. Segundos. Primeira coisa que o anabólico vai fazer é alterar uma via de abertura de canais de cálcio do tipo L. Influxo de cálcio não aguenta. Seu neurônio não aguenta influxo de cálcio. Até mesmo porque o cálcio está ligado em programação de morte celular. Né? Ele está relacionado a isso. Então a gente aumentou o influxo de cálcio pela abertura de canais de cálcio do tipo L, trazendo estresse oxidativo e estresse nitrosativo. O indivíduo já está inflamado. Está tomando um inibidor de aromatase. A mitocôndria está toda certo? assim. Colapsou. Toda assim. Colapsou. Aí a mitocôndria vai ter, né?
retículo endoplasmático gritando, Cássio, e ela... Então, já, aí para dizer assim, poxa, quero afetar muito não, vou afetar só um pouco, a pessoa está escolhendo duas vias de morte, né? Extrínseca e intrínseca. Tipo, não basta só uma, a pessoa vou investir nas duas. Ai, Deixa eu Cristo! derreter. Não, Então, não assim, sobra para mais nada, entendeu? Tipo, não, the end, acabou. acabou, a pessoa está nas duas vias. Deixa eu matar aqui logo de uma vez, já é rápido, rápido e rasteiro, vou logo para as duas vias. Mas Então, é assim, isso mesmo, é isso mesmo. aí você pensar que o estrogênio, que é um neuroprotetor, e você já está usando, né, esteroides anabólicos androgênicos, pensando em uso de inibidores de aromatase, a inflamação do próprio esteroide, fora isso, a ativação do eixo hipotalâmico pituitário adrenal. Então, assim, a pessoa está num estresse absurdo. Então, a gente tem que pensar em controlar. E se você pensar nesse caminho todo que eu estou falando, meu Deus, né, é um cenário quase apocalíptico. O pessoal não acha normal, né? É que isso é então, importante ser dito. As pessoas não falam para você sobre isso. Não é questão de dar uma aula sobre o assunto. É sobre os riscos que você corre ao usar uma substância, entre aspas, controladora, protetora de uma conversão no seu corpo e que está exacerbado. E imagina, todo mundo coloca o inibidor de aromatase debaixo do braço e diz assim, é lei, obrigada, senhor, ele existe. Olha, minha gineca vai controlar, enfim, e não sabem o quanto... Controlar gineco com IA. Controlar gineco com IA. E não sabe o quanto... Eu falo assim, deixa gineco, filho. Deixa gineco. Deixa gineco, não tem problema, não tem nada aí. Aqui, ó. Tá nisso aqui. Se você preservar isso aqui, por favor. É o tal do tic-tac mesmo. A gente falou muito isso lá naquele dia. O pessoal, profilaticamente, né? Eu vou me prevenir. Mas tudo bem, eu quero ter gineco, né? Apesar que inibidores de aromatase não são indicados nenhuma guideline, também não sei o nome disso, para tratamento de ginecomastia. A não ser em pré-púberes. Anastrozol, em alguns estudos, um apanhadinho de estudos, mostra benefício em pré-púberes. Né? 14 aninhos, né? Ali, iníciozinho da fase, né, adolescente. Mas, e só? Acabou. Não, se você pegar qualquer um desses journals, essas recomendações, é rechaçado o uso de aromatase para isso. Né? E eu vejo muito em grupo, eu tenho muitos grupos. Assim, eu tenho mais de 80 grupos. É uma loucura. E todo dia eu vejo isso. Eu uso inibidor de aromatase, trate sua gineco com inibidor de aromatase, e por mais que a gente fale lá e explique tudo, aprendi assim às vezes. É o medo, né? Segue no jogo. É o medo. E outra, se você olhar para a classe farmacológica, nós estamos falando de uma medicação que tem uma indicação clássica dentro do tratamento oncológico, certo? Quando a gente fala do tratamento, quando você pensa num tratamento oncológico, você pensa assim, tudo bem, pode acontecer qualquer coisa, menos eu morrer de câncer, né? Então, assim, a gente aceita os colaterais das medicações anti-câncer, né? Porque, pode cair cabelo, porque o câncer mata, né? E essa classe farmacológica, ela é utilizada para pessoas, não somente, mas a grande indicação também, é para pacientes oncológicos. Que, no caso, os danos que surgirão, que é o que o professor são aceitáveis. São aceitáveis. Aquela história assim, eu trabalhei no meu mestrado com linfoma primário ocular. O tratamento do linfoma primário ocular, ele é feito através de injeções intravítreas, com agulhas mais ou menos desse tamanho. O paciente é hospitalizado e ele ganha uma injeção dentro do olho. Tá? E aí, junto dessa injeção, vai geralmente o metotrexato, 5-fluorouracil, vão algumas medicações anti-câncer, e de brinde vem glaucoma, vem hemorragia e cegueira.
Mas tá tudo bem. Sabe por quê? Porque ele não morreu. Ele perdeu o olho, mas ele está vivo. Então, a gente está tratando de uma classe medicamentosa que tem esse apelo. Os danos existem, não é que ele vai matar alguém, né? Mas os danos podem ser extremamente pesados, mas ele vai tratar o câncer. E aí a gente brinca... Aceitáveis. São aceitáveis, risco e benefício, como o Gui escreveu aqui. Então, na verdade, a gente perde até a noção da periculosidade do uso dessas substâncias, né? E só você vê de onde eles vêm. E usam indiscriminadamente. Antes de apresentar qualquer alteração, uso bendito. A gente está repetindo isso porque a gente vai encerrar a live em algum momento e as pessoas vão continuar usando. O que dói, né? O que dói muito. Essa é a minha maior briga nos últimos 8 anos. É apresentar esses riscos e a gente fica falando. E por mais que eu jogue os textos em todos os grupos que eu participo, as pessoas leem e depois fazem a mesma coisa. Fazem exatamente a mesma coisa. Mas se a gente conseguir salvar hoje, se a gente conseguir salvar um hoje, pelo menos, ou uma, né? Porque tem mulher que também está usando. Meu Deus do céu. Eu já vi isso na recomendação de um médico. Usar anilha de aromatase em mulher para aumentar a testosterona. Exato. Eu queria cortar minha jugular nesse dia. Já vi também para tratamento... O desver, né? Já vi também para tratamento da celulite. Celulite de posterior de coxa. Especificidade, entendeu? Bem específico. Não, especificidade. Posterior de coxa é um, né? Anterior de coxa e glúteo é outro. Peito é outra. Tudo é outro. E fora que a celulite também está envolvida em uma cascata de inflamações absurdas. Exatamente. Inclusive aqui, falando já de intestino ainda, só voltando, por favor, eu conheci uma pessoa que é o Felipe. A gente se conheceu, eu acho que ele vai fazer até uma live contigo ainda. E a gente está falando de inflamassoma. A pesquisa dele é essa. E intestino tem muito a ver com inflamassoma, essas caspases, etc. Aí ele tá no mestrado dele, eu joguei algumas coisas para ele. Aí ele falou, meu Deus, legal. eu tô... Aí ele, meu Deus, eu tô afogado, ainda tenho que ler esses artigos. Aí depois ele, vou ter que botar essa referência. Aí já tá pirando. Mas ele é muito inteligente, cara, maravilhoso. Obrigada pela recomendação. Essa live eu vou parar para ver. E aqui pensando ainda na questão do estrogênio, como ele pode influenciar fator neurotrófico, né, derivado do cérebro, fator de crescimento neurotrófico derivado do cérebro, por convergência e indução, para a gente chegar aqui embaixinho, né, para falar em crescimento, sobrevivência, aprendizado. Essa imagem é linda. Plasticidade neuronal. Porque a gente vai falar ainda de várias cascatas, mas pensando em fator neurotrófico, a gente também fala de IGF-1. Então, tudo isso tem a ver. Tá? E a gente consegue melhorar a neuroplasticidade até mesmo com alguns tipos de suplementação. Aí talvez tem que ser inteligente em pensar uma pessoa que realmente necessita utilizar inibidor de aromatase em intervenções que possam minimizar tudo isso, né? Ácido cosexanoico e tal, etc. Sim. E essa imagem que a gente falou, né? A pessoa às vezes escolhe matar o cérebro pelas duas vias de programação, né? A programação extrínseca e intrínseca, aqui envolvendo a mitocôndria, e aqui, né, um fator de ligação de membrana de célula. No final, tudo isso vem pelas caspases e morte. E aqui, ó, estresse oxidativo e nitrosativo. No indivíduo que já está usando inibidor de aromatase, usando esteroides, vai dar ruim. E essa imagenzinha, para vocês entenderem, ela é bem interessante, mas ela tem a ver aqui com esteroides? Tem a ver, mas vamos tirar isso aqui, só para vocês entenderem essa cascatinha que vai subindo aqui. Ó. Estresse celular, estresse oxidativo, apoptose celular programada, então a gente volta ali em domínios de ligação de programação de morte celular, caspases, etc. Apoptose intracelular programada, aquela imagem anterior é resumida aqui, ó. Externo e interno. Dano neuronal, neurodegeneração, alteração comportamental. Então você começou diminuindo, por exemplo, o estrogênio aqui, se expondo à neurotoxicidade,
diminuindo sua neuroplasticidade, etc., matando suas células de forma programada, induzida por você mesmo, e mudou seu comportamento, caiu na depressão, caiu na ansiedade, etc. E aqui, pensando ainda, né, em mudanças bioquímicas, né, a gente tem diminuição de neurotrofinas, fatores importantes para manter, né, nosso cérebro funcionando. Então, redução de receptores de serotonina e etc. Coisas que as pessoas que acabam tendo depressão, ansiedade, têm que utilizar, né, no dia a dia. Sim. E a imagem que resume, eu amo essa imagem, vou voltar aqui, peraí. Desconectou na última imagem, vou ter que conectar de novo. Tá. Que é aquela imagem que eu coloquei Tá. Peraí, compartilhar. Voltou? Voltou. Aquela imagem que eu coloquei a respeito de como o estrogênio é importante para a nossa neuroproteção, né? E aqui as funções, né? Os caminhos genômicos, não genômicos, funções antioxidantes. Então não adianta você só, vou tomar um antioxidante, se entope de um monte de antioxidantes e acha que vai estar relativamente protegido fazendo abuso de várias coisas. Não é assim que funciona, né? Como a gente já falou anteriormente, nosso corpo trabalha em equilíbrio. Às vezes o caminho que você quer não necessariamente vai ser o caminho que vai ser seguido, né? Porque você quer favorecer aquele caminho. Só vias das inflamações, como eu falei anteriormente, muda tudo. E a gente falou da biogênese mitocondrial. A mitocôndria já está assim. Então, assim, não dá para sair tomando inibidor aromatase que nem tic-tac, né? Então a gente vai tendo todas essas vias. Sinalização genômica, não genômica, funções antioxidantes e biogênese mitocondrial. Isso só saindo aqui do estrogênio. Então, pelo amor de Deus, não fique controlando isso. Né? Aprendam a controlar sinais clínicos. Não existe prevenção. Tá. Fim. Acabou. Ai, que lindos! Gente, Nossa, muito obrigado a quem ficou até aqui até agora. Não, assim, vamos lá. Primeiramente, né? A maioria das pessoas que estão aqui, elas escreveram dizendo que você tem um domínio muito grande do que você fala. E aí vocês podem estar pensando assim, ai, Tatiane, você já elogiou o Moura no início da aula, você vai elogiar de novo? Gente, dá licença, em primeiro lugar. Nós estamos... Fala assim, não, que o olhinho até enche. Eu já falei isso. Nós estamos numa era onde as pessoas, quando elas dividem a mesma área, elas competem entre si. Eu não vejo sentido de dois pesquisadores, vamos botar assim, dois pesquisadores que estão estudando joelho, tá? Uhum. E eles escondem a informação um do outro. Ou eles não reconhecem que a importância da pesquisa do A em relação à própria pesquisa dele, né? Então, assim, nós estudamos esteroides, cada um de nós com a sua particularidade, com o seu jeitinho, com a sua inteligência, com a sua limitação, com a sua aplicabilidade. Então, nós temos um cenário de várias pessoas no Brasil, não são muitos, mas eu posso colocar assim umas 10 pessoas no Brasil que estudam esteroides como o carro-chefe, digamos assim, né? E nós fazemos parte dessa geração e desse grupo de pessoas seleto. Não somos os melhores, não somos os piores, mas o que eu quero deixar muito evidente é que nós precisamos nos fortalecer, porque nós amamos o fisiculturismo, nós amamos a modulação hormonal, nós entendemos que os hormônios são importantes medicamentos na clínica de homens, de mulheres, de jovens, de idosos. E quando nós reconhecemos pessoas que são capazes, que são autodidatas, que são extremamente pontuadas, que não são escandalosas, né? Porque tem muita gente na internet que é muito inteligente, mas está ali para causar, me perdoa, eu sou sincera, né? Tem que ser polêmico, tem que brigar, se não tiver post brigando, não.
O conhecimento, ele tem que unir as pessoas. Minha mãe é professora Concordo. também. Então, ela me explicou Minha mãe isso. também é. É também? Então, tá explicado. Uhum. A origem. A tua mitocôndria é da tua mãe. Respeita, menino, viu? Com certeza, com certeza. A É a minha... minha velhinha, como eu falo. Então, ela sempre me falava, filha, o conhecimento, ele une, ele não pode separar a gente, em hipótese alguma. Claro que cada um vai ganhar Uhum. dinheiro com o seu conhecimento. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a gente Sim. tem que se unir. Então, muitos dos que estavam aqui na live, você não pôde ler porque você estava... Eu vou salvar a live. Depois você olha os Tá. comentários, tá? Muitas Uhum. pessoas elogiaram o seu trabalho. Que você é autodidata, que você é uma enciclopédia e você é uma pessoa muito humilde. E aí eu te pergunto, eu não sou especial, mas você me vê fazendo live com todo mundo também. Porque eu me identifico Sim. muito com a forma com que você trata o conhecimento. Você respeita o conhecimento. Você não se coloca à frente dele. Então, eu quero te agradecer mais uma vez pelo tempo, Uhum. porque eu sei que a tua vida é corrida, que tu tens aí família, tens consultório, tens teus atletas, tens teus planejamentos. Tudo que você falou, eu compactuo e complementei na minha visão. Eu quero agradecer muito as pessoas que estão aqui, que estiveram, que passaram, que disseram que entraram, que estão saindo, porque tem aula, enfim. Uhum. Obrigada, porque... por que eu digo obrigada? Não é para vocês darem moral para a gente, não. Para vocês aumentarem aqui o nosso engajamento. É obrigada por vocês ouvirem a nossa mensagem. Porque a gente está aqui para ajudar as pessoas. Isso aqui não está trazendo R$ 1 para a gente. Entendeu? E se pelo menos uma Exatamente. pessoa entender que os inibidores de aromatase têm consequências muito importantes, nós já ganhamos a noite. Né, professor? Uhum. Então... Ganho. Eu ganho toda vez que salvo um. Oi? Toda vez que a gente salva uma pessoa, quando você muda a história de uma pessoa, meu, tudo valeu a pena. Eu Acho isso. eu já fiz live para uma pessoa só. E era para a pessoa que precisava ouvir aquilo. Então pronto. Porque eu Fecha. estava falando sobre... Zerou. Bonello, obrigada, querida. O Tom também, todo mundo que está agradecendo. Era uma pessoa que eu estava falando de comportamentos de hipomania dentro Uhum. do uso do esteroide. Só um minutinho. Dentro do uso do esteroide. E essa pessoa, ela estava tentando se suicidar. E foi a única pessoa que entrou na Exato. live. Porque teve um problema de conexão, eu quase que desmarquei a live. Uhum. Então, assim, foi para uma pessoa, sabe? Então, eu não sabia. Durante a live eu não sabia. Eu falei, Uhum. enfim, eu nem olhei para quantas pessoas estavam ali. Depois, no final, eu vi. E foi uma pessoa que a gente salvou. Então, assim, se cada um conseguir fazer isso, né? Amanhã de manhã, hoje à Ah, noite, semana que vem, né? Não precisa, nem todo mundo é professor, né? Mas é uhum. extremamente útil, viu? Eu te agradeço de coração. E vamos marcar a próxima. Que tal a gente marcar Bora. uma próxima sobre DHT? Galera, escreve aí para Seria mim nos lindo. comentários quem é que quer live com Moura sobre DHT. Eu vou só complementar ainda o que a doutora está falando. Quem me conhece há um bom tempo sabe que a única coisa que eu cobro é passe a informação para frente. Pronto. Eu já pedi isso várias vezes nos stories. Eu peço que passe a informação para frente. Não é aumentar o meu engajamento. Eu tenho poucos seguidores, poderia ter mais seguidores se talvez eu fosse mais polêmico, como foi colocado aqui. Uhum. O conhecimento não pode ser represado. É suicídio isso, literalmente. Eu passo tudo que eu sei porque uma vez eu falei isso num dos meus grupos. Se eu morrer amanhã e não tiver feito o trabalho que eu fiz ao longo dos últimos 8 anos, se perdeu tudo. Não adiantou nada estudar tanto. Adiantou do quê? Adquirir tanto conhecimento, isso ficou para mim. E tem no bodybuilding a gente tem esse problema, né? A pessoa quer ser mais do que a outra, né? E às vezes a solução de um problema dessa pessoa está com essa pessoa que ela não gosta. Se ela trocasse ideia, se elas conversassem, trocassem experiências, o trabalho dos dois
subiriam. E é o que eu falo ainda também. Eu não quero ninguém ir na base. Eu quero trazer todo mundo para o topo. Aqui no topo, se todo mundo subir na pirâmide um pouco mais do conhecimento, e a gente chega aqui em cima, a gente consegue questionar alguns gurus, algumas coisas que não fazem o menor sentido. Então, minha batalha é trazer o amador para o nível de conhecimento mais elevado. Exato. Às vezes eu sei que é ser técnico, eu sou técnico em alguns momentos, somente na escrita, eu estou tentando melhorar isso, mas é importante que a pessoa saiba um caminho inteiro para ela entender. Nossa, entendi agora como é que acontece isso. Aí ela escuta uma besteira de um cara aqui, ela questiona. Pronto, fizemos um trabalho. Exatamente. E uma outra coisa muito interessante, da mesma forma que estão dizendo do seu autodidatismo, eu também sou autodidata no que diz respeito à ciência dos esteroides. Nossa, você está falando isso para que vocês sejam ovacionados? Não. É para dizer que se nós pegamos artiguinhos e resumimos e traduzimos o nosso inglesinho ali, se a gente pega um livro daqui e lê um livro dali e vai juntando a caneta no papel, se nós conseguimos sozinhos fazermos isso, vocês também conseguem. Não esperem sempre que o conhecimento venha de alguém. Seja você a fonte. Agora, não adianta chegar e dizer assim, eu quero ter o conhecimento do Moura com 2 meses de leitura. É muito difícil. Quantos anos você está estudando isso, Moura? 8 anos, direto. Todos os dias. Eu estou estudando há 10 anos. É. Parecido com você, porque eu sou mais velha, né? Eu tenho 40, então dá licença. Eu tenho 36. Estamos quase. Tô assumindo meus 40, assim, maravilhosamente bem. Minha nandrolona tá maravilhosa também, então não preciso falar nada. Ó, o Gui tá falando, sucesso é o quão melhor você torna aqueles que vêm depois de você. Gui, eu super compactuo isso com você. Cara, que frase linda. Porque, exatamente, se nós estamos aqui, essa geração que está aqui, ela tem a obrigação de deixar esse mundo melhor para os que virão. Não importa que o passado, algumas pessoas do passado, não fizeram tanto pela nossa geração. Muitos fizeram, sim. Então, assim, independente de quem, eu sempre coloco o exemplo da família. Por exemplo, se seu pai foi ausente, se sua mãe foi ausente, você não precisa ser um pai ausente e nenhuma mãe ausente. Por mais que tenha doído, por mais que tenha sido tenha machucado viver longe, eu vivi longe do meu pai. Né? Então, assim, dos dois. Então. Tá vendo? Cresci em São Paulo, né? Então, sim. Não cresci com eles. Não cresceu com eles. Agora, não justifica você ser um mau pai. Exato. Entendeu? Então é a mesma coisa. Então, assim, tudo que a gente aprendeu, telefone celular. O que seria do telefone celular se nós não tivéssemos o primeiro telefone com fio, né? Então, assim, por isso que a gente sempre gosta de dar essa introdução histórica, falar da importância do contexto epidemiológico, tudo isso para a gente deixar a próxima geração, que ainda somos nós, né? Mas a próxima geração também, que vocês possam estudar daqui para frente, porque a gente já foi até aqui. Então tem que ir para frente. Então, eu acho que é isso. Eu vou, gente, muitos pediram, eu quero live com o Moura, vamos falar do DHT, muitos. Eu vou entrar em contato com ele, porque ele está com bastante atividade já aqui, vai entrar na pós, já vai ter aula, né? Então, mas eu acredito, gente, que assim, uma live, olha, eu já me metendo, uma live de 15 em 15 dias, Moura, eu acho que seria bem legal para a gente unir Fica nosso lindo. trabalho, né? Fica ótimo. Vamos. Misturando somente as nossas realidades. Exato. Né? Que é isso que é importante, a gente exatamente. Transicionar entre as realidades. Aí na próxima eu conduzo a discussão e você fica nos comentários para não ficar pesado para você sempre ir montando os slides. E aí daqui a pouco tem alguém... Não tem problema. Não tem problema? Esse negócio de falar é um problema, porque daquele dia que foi da aula, 40 minutos eu fiquei mentalmente treinando isso uns 2 dias na cabeça, tentando fazer uma live de 40 minutos. Eu falo muito, e eu gosto de ficar explicando e aprofundando, quando eu percebo... Por isso que uma vez fiz uma live e durou 3 horas.
pra mim, normal. Eu só bebendo minha água e fui falando. Por isso que live é melhor do que aula. Porque live não tem horário para acabar. A aula você tem que terminar ali. E a live, quando você precisa sair, você sai, né? Ó, aqui a gente tem uma pergunta. Em todos estes anos, quais os livros que vocês acham básicos e fundamentais para quem quer imergir nesse assunto? Nossa. Assim, eu só tenho livro em inglês. Eu não tenho livro em português. Tá? Eu tenho um que eu gosto, que é Abuso de Substâncias, em inglês, esqueci o nome. E teve um que eu compartilhei contigo, aquele, acho que é Human Pharmacology, não sei, não lembro agora. É um de 3.000 páginas. Aquele livro é maravilhoso. Woodman Gilman, né? Sensacional. Isso, esse mesmo. E tem que ter uma base dos antigos, né? Na minha opinião. Anabolics do William Lewin é básico você ter aquilo para ler, até mesmo para poder discordar. Eu comecei a discordar ali. Tem muita coisa fora da casinha, né? Exato. Que aí eu falei, não, isso aqui não está certo. Aí eu comecei a desenvolver o trabalho que eu faço, né, discordando e trazendo sempre dentro dos artigos. Então, assim, eu posso passar uns livros que eu tenho vários, mas como eu disse, é em inglês. Não tenho. Eu complemento o que você... Eu entendi a pergunta. E, na verdade, gente, não tem título, tá? O Goodman é de cabeceira, né? Não tem título. Na verdade, o que você precisa... Aqui eu não vou subir para buscar os livros, mas o que você precisa? Primeira coisa, fisiologia. Entender a função dos hormônios no organismo. Junto disso, pega um livro de bioquímica. Mas aí não é toda bioquímica, tá? Aí você vai lá na parte de proteínas, você vai lá na parte de lipídios, de síntese, mais ou menos ali para você fazer a regulação das enzimas, como é que as enzimas são reguladas, né? Anatomia a gente não precisa nem falar. Aí você entra no básico da farmacologia. Quer pegar, por exemplo, um Goodman Gilman, né? Pegar um Rangendale, um livro que vai falar do que é farmacocinética, farmacodinâmica, receptor, relação alostérica, o que é um receptor saturado. Aí você vai vendo... Indução, tudo isso. Isso. Inibição, indução. Curva dose-resposta, biotransformação. Aí você vai estudando o que acontece. Adoro biotransformação. Eu sou apaixonada. Quando envolve CIPs, eu fico doido. Fico conjugação. As CIPs, eu tô decorando quase todas. Que aí um dia eu ainda, vou fazer um recital. E vou fazer. CIP2, A6, vou. CIP 3A4, tudo isso é lindo. O nome CIP é lindo. CIP, aí assim, ó. Se eu fosse uma estrutura cerebral, eu seria o hipocampo, né? E se eu fosse uma família, né, de enzimas, de proteínas, eu seria das CIPs. Então, assim, uma monarquia das CIPs. A gente podia fazer uma coisa do tipo, né? CIPs é legal. CIPs é legal. Eu gosto muito de CIPs. Principalmente essa relação, né? Inibição e indução. Eu escrevi muito sobre isso. Inibição e indução dentro da farmacologia, você precisa saber. Entendendo isso, pode ser do anti-inflamatório, pode ser de um antiarrítmico, não importa. Entendendo isso, você começa a entender, já estudou o que a testosterona faz no corpo, o que a deficiência dela faz no corpo, na mulher, no homem, e não é só ela. É o estrogênio, é o cortisol, é a progesterona, é o DHT, faz esse conjuntão todo. Passou da farmacologia, aí sim você vai estudando a aplicabilidade, né? Os derivados da testosterona, aquelas drogas que têm todos os nomes que vocês conhecem, mas cuidado com as literaturas, porque muitas delas, como o próprio Moura falou, estão com erros. Na verdade, não foram propositais. A ciência é feita, né? Aquela verdade transitória, né? Mas nós temos uma indicação muito grande, muito boa, que é o seu e-book, né? Então, eu queria que você falasse pro pessoal do seu e-book. Muitas dessas imagens aqui são do e-book, né? Essa imagem dele. Já está mais fácil, não precisaria pegar, outra já está traduzida. Eu escrevi um livro sobre esteroides anabólicos androgênicos. Ali nesse livro, a minha preocupação foi interpretação de exames, controle de colaterais e questionar
algumas práticas. Questionar Blessed Cruise, né? Principalmente para indivíduo amador. Questionar essas dosagens altas, né? Porque o pessoal às vezes pega um estudo do Challenger Bachin, 600 miligramas é melhor do que 300, né? Aí às vezes você começa a fazer correlações, né? Pô, mas usou 600 para ganhar X a mais e reduzir mais tanto em gordura, e etc. E você começa a ler o próprio estudo e ver assim, poxa, é mais interessante eu não usar dosagem tão alta no off-season. É mais interessante usar um pouco de dose a mais no cut. Por isso, por isso, por isso. Então eu trouxe essa preocupação para a galera, né? E na literatura científica. Uhum. Sempre com referência, entende? Para literalmente combater o bro science. Uma coisa que eu sempre falo é isso, bro science. Eu entrei numa discussão um dia desse com um cara, para ele é normal usar Tadalafil todo dia. Eu expliquei o problema. Não acontece nada. Aí eu falei, com base no que você está falando isso, é da minha experiência. Bro science. Então a gente não discute mais. Porque não adianta, você não vai conseguir convencer. Né? A gente precisa municiar com convencimento das pessoas. Então, meu livro é basicamente isso. Né? Interpretação de exames, controle de colaterais e questionar práticas. Por que certas coisas, Deca Only, por exemplo, é para todo mundo? Né? Então, porque todo mundo está fazendo isso. Né? Uso de inibidores de aromatase. Então, eu coloquei tudo isso justamente para a pessoa, né, despertar para um novo conhecimento, né? Subir um pouquinho mais. Na segunda edição é que o negócio vai ficar grande mesmo. De 330 vai para umas 600 páginas. Logo, logo tá um tratado. Logo, logo tá Eu não sei, com esse detalhismo doido que eu tenho. Se deixar, se ilustrar, então vira um tratado. Esse foi escrito em 3 meses. Né? Quem participou disso foi o pessoal do Telegram. Né? Eu tenho um grupo de debate lá. Sim. E foi indo. E para quem quiser adquirir o seu e-book, pode entrar em contato inbox com você, certo? Pode entrar em contato inbox comigo, que é o caminho mais rápido de falar comigo. Foi mesmo. O pessoal da farmácia falou que é mais fácil entrar no... Por incrível que pareça, gente, o Instagram facilita muito, né? Facilita. Meu WhatsApp tem 300 conversas agora, é quase impossível. Eu não vou nem abrir o meu, eu tenho medo. Então é mais fácil, aí eu posso mandar o livro para qualquer caminho que a pessoa quiser. Então tá bom, querido. Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer estar com você. A todos que aqui estão também. Foi incrível, uma energia ótima, uma sinergia. Espero que a gente possa ter mais e mais trabalhos como este. E a todo mundo aqui que esteve. Um monte, né? Foi muito bom. E voltando, né? As coisas voltando ao normal, a gente faz um presencial aí e leva a galera para cá ou pro teu canto aí. Pode ser. Aquela vez que até uma pós aqui contigo em Teresina não deu certo, infelizmente. Que pena, né? Se decola agora para frente. Que pena. Vicente não conseguiu. Ele tentou, viu? Tentou. Eu sei que tentou. Ele escrevia todo dia e o WhatsApp, eu falava para ele, não respondo o WhatsApp. E um amor de pessoa, eu fui muito bem recebida e que pena que eu não consegui voltar, mas a gente dá um jeito. Quem sabe um dia quando o meu instituto estiver pronto com o Márcio Marinho, olha que a gente faz aí uma live. Estão vendo, gente? É o futuro. Vai pegando, vai pegando aí a brincadeira do menino. Que tudo dê certo. Obrigado, Doc. Um beijo. Tudo dê certo. Eu vou salvar a live, tá? Eu vou... Se eu não salvei é porque aconteceu alguma coisa, que às vezes vocês sabem, né? A gente bota para salvar, dá erro. Mas vai salvar. E aí vocês podem rever e fazer, se ficou alguma pergunta não respondida, aí vocês mandam um inbox pra gente que a gente responde. Tá bom, gente? Um beijo, com certeza. Amor. Faz uns stories. Isso. Beijo, Doc. Obrigado mais uma vez. Beijo. Tchau, tchau. Bom descanso. Pra você também. Tchau. Tchau.